Bom dia a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. A nossa live de hoje vai ser justamente sobre alguns pontos aqui, sobre os primeiros passos na advocacia ativa, como que eu fiz, e justamente para falar um pouquinho aqui sobre este ponto, eu fiz questão de convidar o Lucas, que é meu sócio hoje em diversas frentes que eu acabo e resolveu, então, digamos que abrir a caixa aqui de como que a gente fez, como que a gente estruturou todo esse mercado e como que essas questões realmente funcionam aqui. Só vou esperar, o Lucas já entrou, só vou esperar aqui ele aparecer. Acho que está conectando aqui. Pera. Aproveitando para dizer também que a nossa sequência de lives aqui, toda vez que a gente faz a live e depois a gente sobe na plataforma. Depois que sobe na plataforma, vocês têm a possibilidade de assistir. Inclusive, já está disponível a live de ontem com o Fernando, que nós falamos justamente de gestão de caos e as oportunidades dentro da advocacia diante de todo esse cenário. A live de hoje, se a gente pensar, ela tem uma conexão justamente com a de ontem, porque hoje a gente vai estruturar propriamente dito, ou seja num período de caos, ou seja num período tranquilo, a gente consegue verificar estratégias ou traçar estratégias justamente para ter aqui essas questões e a prospecção e, enfim, o sucesso dentro da advocacia consultiva. Lembrando também que nessa nossa maratona, aqui no final dessa maratona, vai ter a abertura das inscrições para o treinamento avançado da advocacia consultiva trabalhista. Então, para quem já estava aí esperando, no dia 2 de abril, abre o carrinho no final da nossa maratona de lives para o treinamento avançado. Só vamos ver aqui. Agora foi. E tá me ouvindo? Estou sim, aham. Não consegui chamar pelo perfil normal, aí eu tive que chamar para um outro perfil alternativo aqui, porque não tinha ido. Tá ótimo, agora tá tranquilo aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, Lucas, agradeço o convite. Na verdade, eu nem sei se é convite quando eu chamo para você para live, se é trabalho ou se a continuidade daquilo que a gente já faz no offline. Então, agradeço pelo menos aí a disponibilidade de deixar um pouquinho do domingo aqui para a gente compartilhar algumas ideias, compartilhar algumas dicas e compartilhar também o que funcionou para mim e o que pode funcionar aqui para todo mundo que está hoje na nossa live. Perfeito. Pessoal, bom dia, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre isso. A gente quase não adora falar, né, sobre negócios na advocacia, né? E eu acho que, primeiro de tudo, no que funcionou, já indo direto ao ponto, começando o assunto, acho que foi primordial nesse começo nosso da advocacia aqui, fazer estratégias de prospecção bem definida, criar processos que antes, às vezes, a gente não tinha criado. Então, era muito assim, cliente procurava, um parceiro pedia alguma coisa. Muitas vezes, na advocacia, os advogados, no geral, a prospecção deles não tem definição. Vem de tudo quanto é lado, você vai pegando o que vai aparecendo, você vai atendendo quem vai sendo indicado, aquela coisa toda. E a gente viu que isso era uma verdadeira bagunça e que isso dificultava a escala que a gente estava querendo procurar na advocacia. Então a gente começou desde baixo. Primeiro, a gente precisa definir quem nós somos, o que nós fazemos e para quem nós fazemos. Então, sim, são 3 pilares essenciais. Então, ajudo pessoas ao quê? Então, quem a gente quer ajudar? Quem a gente quer fazer parceria? Quem a gente quer que venha contratar a gente? Então, uma vez que a gente começou a pensar nisso, a gente começou a estabelecer algumas estratégias. Lucas. Oi.
Tá me Eu ouvindo? acho que está travando a sua conexão aqui. Que o pessoal tá. Só vamos esperar um pouquinho aqui. Que tava todo mundo falando que tava travada. Pessoal, tá travado a live? Vocês estão conseguindo acompanhar? Só Olá. para mim a fala tava atrasada. Tava Pode atrasado. E agora? ir. Tá normal agora? Agora tá normal. Uhum. Ok. Eu tava falando que a gente ficou batendo muita cabeça no começo, né? Porque a gente não tinha processos de prospecção na advocacia muito bem definidos. E o tema da live é justamente quais são os primeiros passos. O primeiro passo é você decidir o que que você é. Então, seja você do contencioso que quer transitar para a advocacia consultiva trabalhista, ou seja você, recém-formado, que quer entrar nesse ambiente de advocacia consultiva trabalhista. Então, das duas umas, você precisa saber, eu sou advogado trabalhista, de que lado eu sou advogado trabalhista? Eu advogo para empresas? Então, tipo, quem é do contencioso. E aqui eu faço um adendo, no sul, no sudeste, é muito normal as pessoas advogarem tanto para empresa, tanto para reclamante. Mentira, o contrário, né? No sul é normal, ou você tá de um lado, ou você tá de outro. Lá no norte, lá no nordeste, lá no norte, no centro-oeste, as pessoas estão muito acostumadas não, a empresa ela me contrata porque ela sabe que eu advogo para reclamante, eu sei as estratégias que eu devo traçar. Então, tipo, tem muito essa mentalidade também. Então, questão cultural dessas regiões. Então, tá tudo bem, mas ainda assim eu recomendo que niche, que escolha um público-alvo, no caso a empresa aqui, para poder ficar 100% focada nela e escalar nessa advocacia. A gente já vai falar como isso vai funcionar, beleza? Então, sou advogado trabalhista. Depois que eu decidi que eu sou advogado trabalhista, a minha área é trabalhista voltado para o empresarial. Ok. Qual que é o próximo passo? Eu preciso definir quais são os meus serviços. Dentre eles, 3 pilares aqui, né? Consultoria, auditoria e compliance, e seus subserviços aqui dentro, destinados para vários públicos variados aqui mesmo. Então, assim, eu posso tanto atender uma rede de farmácias, hospitais, supermercados, eu posso atender metalúrgica, faculdades, não sei. Então você vai ver o que é melhor para você. E muita gente, Rafa, fala que nesse começo é muito difícil, não dá para ficar escolhendo aquela coisa toda. Como é que você vê isso, na sua opinião? Bom, essa é uma questão até que eu sempre trato com os meus alunos dentro do curso do treinamento de consultivo, porque essa é a dificuldade. Quais são os pontos iniciais que a gente tem aqui de dificuldade para a pessoa conseguir nichar? Primeiro, a advocacia consultiva trabalhista como um todo, né? No sentido de que ela já existia há muito tempo, mas ela não era praticada por nós advogados, né? Uma grande banca ou várias bancas de advogados aqui tinham por costume oferecer o consultivo como suporte aqui do contencioso. Então, prestavam consultoria sem a Exato. contraprestação de honorários. Então, esse é o primeiro ponto aqui para você trazer a advocacia consultiva, sim, como um modelo de negócio do seu escritório, ainda que você tenha o contencioso. Segundo passo é a própria racionalidade e a cultura que nós temos, que até então ela não se preocupava aqui com o consultivo. Então, o prevenir, o detectar, o remediar ali, ele não fazia parte, seja de nós advogados, ou seja, nós deixávamos de acreditar que este era um bom serviço a ser ofertado aos nossos clientes e também que nos traria resultado aqui neste momento, e por conta disso, o próprio empresário, ele tinha uma certa resistência, ou ainda encontra essa resistência no sentido de querer ou contratar esses serviços. O que faz com que o advogado consultivo, neste anseio aqui de tentar
crescer e prosperar dentro da área consultiva, acabe pegando diversas áreas, ou seja, acabe atendendo aqui a diversas atividades empresariais. Qual que é o grande problema que eu, na condição de advogada trabalhista, vejo isso? Por quê? Dentro da advocacia trabalhista e dentro do direito do trabalho, a gente tem uma série de particularidades e peculiaridades pertinentes a cada uma das atividades empresariais. E aí, quando você está construindo a sua autoridade, construindo a sua especialidade, para se tornar ali uma referência, não necessariamente para todos, mas para aquele que você vende os serviços, para aquele que você está prospectando, e aqui é importante dizer, a autoridade é só se eu tiver mestrado? Não, eu tenho que construir a minha autoridade para quem é o destinatário dessa minha autoridade, para quem que eu quero ser reconhecida desta forma. Exato. Então, não pode concluir, desculpa. Então, o que acontece neste período? A gente acaba pegando tudo e isso, dentro de uma resposta, dentro de um período de tempo, vai nos reverter simplesmente na baixa dessa autoridade, dessa especialidade. Então, por exemplo, dentro do meu escritório, eu não pego bancário. Bancos, na verdade, nenhum tipo de instituição financeira aqui, eu não faço nenhum tipo de serviço porque eu não tenho a intenção e também não construí a minha autoridade nisso. Agora, transporte coletivo, instituição de ensino, empresas de médio porte, são as empresas que eu atendo, são as empresas que eu atuo. Então, é muito importante você definir isso. Mas isso também, até um ponto que a gente vai conversar, não quer dizer que você vai deixar de atender. Você pode estabelecer as chamadas parcerias de sucesso aqui. Interessante isso que você falou sobre o reconhecimento da autoridade. A autoridade é o que o público reconhece de você, né? Frente ao valor que você gera para esse público. Eu sempre gosto de colocar sempre 4 pilares nessa reconhecimento de autoridade. Então, assim, primeiro você começa como generalista. Depois que você sai de generalista, você vira especialista, você começa a ser reconhecido como autoridade e depois como referência. Lembrando que esses 4 passos, esse reconhecimento, no primeiro momento, ele é individual, ele não é coletivo. Então, a Rafaela, para mim, ela pode ser autoridade em direito do trabalho, para o cliente dela pode ser a referência em direito do trabalho. E aqui eu não estou falando de titulação, tá? Não estou falando de especialista necessariamente em termos de títulos. Estou falando em termos de expertise no que você faz, no que você gera, entendeu? Porque uma vez que você vai cada vez mais subindo esse passo a passo aqui, nas micro e macro influências que você tem, você cada vez mais vai tornando isso de forma coletiva. Então, hoje eu posso falar então que a fulaninha é especialista na cidade dela em termos de presencial, ou em termos de online e presencial. Mas a microinfluência dela é ali, ou melhor, a macroinfluência dela é ali. Agora, quer dizer que na outra cidade ela deixa de ser a autoridade que ela é na cidade dela? Sim. No primeiro momento, sim. Porque essa percepção ela é individual. Pode ser que num segundo momento, frente aos resultados que ela tem, ao tempo de casa que ela tem e vários outros fatores, ela pode ser reconhecida como autoridade por onde ela passar. Só que as pessoas precisam saber disso. Se as pessoas não souberem disso, não adianta. Esses dias eu atendi numa consultoria uma advogada que ela falou de boca cheia, eu sou referência na minha área. Aí eu falei, referência para quem? Porque, tipo, aqui embaixo você não é referência, ninguém nunca ouviu falar de você. Então, tipo, você pode ser muito boa na sua área. Isso é uma coisa. Agora, ser reconhecido pelo público como autoridade ou como referência, quem tem que falar é o público, não é você. Então, acho que tem que começar por aí. Outra coisa, Lucas, eu vi um tanto de gente falando aí, eu não consigo deixar de ser generalista, eu não consigo de deixar o que aparece, o que acontece, o que eu faço. Veja bem, cuidado com o que eu vou falar agora. Você pode ser generalista na execução, principalmente em áreas que são correlatas com a sua área de atuação principal. Mas você nunca pode ser generalista no seu posicionamento. Não pode ser no posicionamento. Por quê? Só que aqui no generalista, na execução, você pode contar com o sistema de parcerias que a Rafa acabou de falar. Só que parcerias, veja bem, é totalmente diferente de meras indicações. Então, se o cliente hoje me procura, eu sou advogado trabalhista, ele me procura para fazer tributário,
eu não vou simplesmente indicar o advogado tributarista naquelas indicações cruzadas, esperando que ele me indique alguma coisa de volta. Não. Esse cliente é meu. Eu vou chegar e falar, ó, eu não faço, tá, tudo bem, mas eu tenho um parceiro que eu vou te acompanhar junto. Passa toda essa confiança que ele tem em você para esse possível parceiro. Estabeleça regras com o parceiro. Se você vai ajudar ele na execução, se você vai ajudar ele no atendimento, nos primeiros atendimentos, no feedback da demanda em si, seja um processo, ou seja voltado para o consultivo a demanda. Como que vai ser essa negociação? Cláusulas de não concorrência. Porque muita gente, eu vou lá, passo o parceiro, e o parceiro, quando o cliente precisa de alguma coisa, ele vai passar a perna em mim e pega o cliente. Tipo, estabeleça contratos, vocês são advogados. Nós somos, todo mundo aqui sabe muito bem fazer isso. Então, uma vez que isso está muito claro, os dois lados ganham, independente se você só, por exemplo, indica para o seu parceiro esse cliente, mas esse cliente é seu. Eu tenho que pensar aqui numa coisa que a Rafa sempre fala, no lifetime value, que é o tempo de vida do meu cliente, que é o LTV, a sigla, muito conhecida por muita gente aí. Então, esse cliente, ele entra hoje, eu tenho que pensar que você, vou romantizar aqui, você é a banda favorita da sua audiência. Ela está sempre esperando um álbum novo. Mesmo que ela não espere, você vai tentar vender um álbum novo para ela também. Então, se ele entrou num serviço X, tem uma escada de serviços e produtos ou produtos dentro do seu negócio que com o tempo você vai oferecer para esse cliente. Seja da tua própria área de atuação ou da área de atuação dos seus parceiros também. Lembrando que o inverso pode acontecer também. Às vezes você só recebe clientes para poder executar. Vamos supor que você faz parceria com 10 escritórios de tributário da sua cidade, mas a parceria é só para você receber. Não tem exclusividade aqui. Lucas, por que é interessante? Porque do mesmo jeito que você quer meter uma cláusula de não concorrência numa parceria, e deixar tudo muito claro as diretrizes, eles também vão querer. Só que aqui você tem que achar escritórios que tenham o mesmo modelo de negócio de você, que você, no sentido de ser especialista, de posicionamento de marca e de área de atuação nesse geral. Porque aí, eles vão estar sempre te indicando e o cliente adivinha de quem que é? Deles. O cliente não é seu. Acontece a mesma coisa aqui. Só que quando eu trago essa mentalidade de advocacia em rede para o meu negócio, eu consigo escalar, eu estou com a agenda cheia. Então, aparece gente de outras áreas, por exemplo, procurando coisas no nosso escritório. E adivinha, a gente não pega. Quer dizer, a gente não executa, mas a gente pega. Só que a gente conta com outros advogados parceiros. A gente tem uma parceria muito bem estabelecida com um tributarista. Tem uma parceria muito bem estabelecida com um advogado empresarial geral. Então, tendo isso muito claro, e esse fluxo de por onde as coisas entram, né, essa é uma das modalidades, né, dessa atração de clientes aqui, que a gente trabalha, a coisa flui. Porque aí você começa de ser aquele advogado que tem que ficar atrás do computador, executando, e você começa a ser um advogado de negócios e começa a fazer gestão do seu negócio. Exatamente. Acho que você chegou em alguns pontos aqui, e até eu já vi algumas dúvidas que estavam passando, que era a essência. Em primeiro lugar, algo que eu defendo e vou repetir justamente quantas vezes forem necessário aqui, que a advocacia ou o seu escritório, ela deixou de ser uma prestação de mera serviços jurídicos. Você tem que encarar isso aqui como uma empresa em todas as suas escalas, em todas as suas dificuldades, em todas as suas estratégias para ser traçada. O serviço jurídico é o serviço que a sua empresa oferece. E a sua empresa é o escritório da advocacia. Esse é o primeiro ponto. E aí, a gente entra numa segunda problemática, que é justamente o que o pessoal estava falando aqui, para quem está migrando, né? Eu já sou advogado trabalhista, mas eu venho aqui do contencioso, migro para o consultivo. Como que essa situação funciona? O que acontece? Porque, o meu cliente, ele vê o consultivo como bônus, ou o meu cliente, ele vê o consultivo como um mero serviço. O seu cliente vê o consultivo como um mero serviço porque você está tratando este serviço como um mero serviço.
A partir do momento em que você tem técnicas, gatilhos mentais, que você trabalha com todas as expertises para dentro do seu negócio, no sentido de você impor valor, trazer a sua autoridade para dentro daquela área, o consultivo ele vai deixar de ser visto como um mero bônus. O que é o consultivo na cabeça deste cliente de quem deixou esse comentário? Ah, é só uma dúvida. Só que essa dúvida, ela vai te custar tempo, essa dúvida vai te custar o gasto financeiro que você teve para responder essa dúvida, ou você nasceu sabendo a resposta. Não, você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu a sua carreira para você responder aquela dúvida. É assim que vocês precisam pensar. E não trazer isso aqui como uma mera dúvida rotineira. A partir do momento em que você começa a conscientizar também o empresário de que aquilo vai demorar tempo e que você estudou para ser autoridade para responder aquele posicionamento, aquela dúvida que ele trouxe, ele vai deixar de ver esse serviço como um bônus. É porque você está oferecendo, você está passando a imagem para ele que esse serviço é uma mera rotina, que esse serviço é muito fácil de responder. Essa é a primeira o grande erro que a gente acaba cometendo de quem vem muito do contencioso e já tem o consultivo dentro do seu escritório, só que tem de uma forma tímida. Até ontem eu estava conversando com uma aluna e falando justamente isso. Ela falou assim, mas Rafa, como que eu não vou parecer oportunista neste momento porque ele só tinha o contencioso comigo? Porque você tem que trazer valor. Você tem que ter aqui os gatilhos mentais para você utilizar para esse cliente. É evidente que agora a gente passa nesse período, que é um período realmente difícil. Se você não construiu essa mentalidade dentro do seu cliente contencioso e você quer trazer ele para o consultivo antes desse cenário de crise, agora fica mais difícil, porque vai poder suar. Se você não utilizar os gatilhos mentais corretos de dizer, olha, esse serviço tem valor, eu estudei para isso, eu me considero autoridade, porque você não fez antes, né? Agora você tem a noção de que ele vai se sentir, de que você está querendo se valer dessa oportunidade, desse momento para você converter mais honorários. Sem contar que algumas empresas estão aí com uma dificuldade financeira de gestão, dada toda a situação que nós estamos vivendo dentro do país. O importante de você também nichar aqui dentro do consultivo, e que a Elaine ali já levantou, que ela falou assim, olha, eu estou fazendo isso dentro do meu escritório e tem dado certo, e você saber o que você pega e o que você não pega, é porque aquilo que você recusa, aquele serviço que você diz não, é um tempo que você tem para estruturar os seus negócios dentro do seu próprio escritório. A gente precisa parar de enxergar que eu preciso a todo momento estar com a agenda lotada, só que você está com a agenda lotada e sem estratégia nenhuma para você alcançar mais. Você está trabalhando mais, só que você está ganhando a mesma coisa. Você não está conseguindo tirar bons honorários. Só que como que você faz isso? Você tem que sentar dentro do seu escritório e falar assim, tá, o que eu vou fazer a partir de agora com o meu negócio, com a minha advocacia? Quem eu vou prospectar? Aonde que eu vou encontrar? E isso tem acontecido, né? O Daniel, que está na live aqui acompanhando, o Daniel foi um dos advogados que trabalhava comigo quando eu era coordenadora de um outro escritório, que eu era associada. E o Daniel já acompanhava, que eu tinha essa visão mais proativa dentro da advocacia. E eu vejo hoje, até tomando um gancho, de que as grandes bancas elas estão sentindo a necessidade de prestarem esse serviço num tom mais personalizado. Foi o que a gente comentou ontem. Soa muito estranho para quem já tem 30, 20 anos, uma grande banca, alguém que tem 5 anos prospectando mais e melhor, né? No sentido de ter bons honorários de retorno. Por quê? Porque sentou e fez estratégia, porque se adaptou aqui à realidade de que nós estamos vivendo. E não menos tempo e não mais tempo, essas grandes bancas também vão ter que se adaptar, seja na exclusividade, seja no diferencial que você quer ofertar para dentro do seu serviço. E exatamente. Aí,
um ponto importante que a gente menciona em relação a essa questão é você trabalhar e ter um portfólio de produtos aqui de acordo com o nicho de atuação. E aí eu te pergunto, definido então quem vai ser o meu público-alvo, né? Definido então qual vai ser o meu portfólio de produtos, como que eu faço essa prospecção, né? A gente sabe que tem networkings, uma série de questões, eventos, associações que a gente pode participar, mas é sempre o dono da empresa ou eu tenho outras formas de chegar dentro desse cliente? Primeiro eu tenho que avaliar que existem tipos de consumidores e estágios de consciência frente ao que você oferece diferentes entre as pessoas. Então, eu vou ter o cara que a pessoa sempre que ela está pronta para comprar e ela, vamos traçar aqui proporções, né, ela equivale a 2% do mercado. É como vender água no deserto para ela. Então, tem uma demanda, a gente chama muito de demanda reprimida, né? Tipo, tá pronta para comprar, ela conhece o seu produto, ela sabe quem você é, ela compra. Normalmente ela quer disputar preço, inclusive. Ela quer ir no concorrente e falar, nossa, tá caro, o fulano de tal tá cobrando mais barato. Nessas horas que você fala, vai lá no fulano de tal então. Dispensa. Seja desatachado. Porque quando você tem uma marca muito forte, você não fica negociando o preço, não. Você estabelece aquele preço e se o cliente não quiser, aquele cliente não é para você. Veja bem, não fica se humilhando por questões assim. Eu já vou falar o porquê. Depois você tem um segundo tipo de possível cliente, que é aquele que ele sabe o que é o seu serviço, ele sabe o que é auditoria, sabe o que é compliance, mas ele fala que não é para ele, não é para a empresa dele, ou ele procrastina. Ah, não, melhor agora não, depois a gente vê, depois a gente arruma isso aí, tá? Agora na época de crise, as empresas estão aí desesperadas, né? Querendo muitas vezes fazer coisas que antes não fizeram, que deveriam ter feito. 18%. Então, 2%, 18%. E os 80% equivale àquele cliente, aquele possível cliente, mais uma vez, que ele desconhece o que são os seus serviços, o que são os seus produtos, ele nem te conhece às vezes. Agora, eu sempre pergunto, quem desses três são os melhores clientes a serem prospectados? Eu ia fazer essa pergunta aí, vocês podem responder se vocês quiserem, mas eu sempre falo que é a base. Porque automaticamente quando você foca na base, todo o resto você já consegue alcançar. Como assim, Lucas? Quando eu quero educar a base, que não é educada, quando eu quero empoderar essa pessoa com conhecimento, quanto mais noção do que é o meu serviço ela tiver, quanto mais conhecimento, maior a probabilidade de compra que ela tem, mais confiança ela vai ter na hora de tomar essa decisão, automaticamente eu alcanço o cliente que procrastina, fala que não é para ele, e o cliente que está pronto para comprar. E aqui, todo o mercado, nessa ponta de pirâmide de consumo, está focado nesses 2%. 90% do mercado quer vender para quem está pronto para comprar. Eles não se esforçam para investir na base. E a base, em qualquer ramo, seja advocacia, seja medicina, qualquer lugar, ela sempre é um oceano azul. Ela tem sido muito oceano azul. E aí que tem surgido o que a gente pode chamar de gourmetizações dos serviços, justamente que é fazer a experiência do cliente totalmente diferente, contar histórias sobre o seu produto, fazer todo um contexto, criar todo o ambiente para que a pessoa entenda tudo aquilo e converta. Agora, pense, é muito mais fácil não, é muito mais simples converter um cliente desse da base e escalar com essa clientela na base, porque você não tem concorrência, do que ficar tentando concorrer com todo mundo lá na ponta da pirâmide. Entendeu? E eu tenho que entender que esses clientes eles têm 4 estágios diferentes. Primeiro eu tenho que atrair a atenção dele, eu tenho que fazer com que ele goste de mim, que ele confie em mim. Como é que eu faço isso? Produzindo conteúdo, educando. E para no final, ele vai me contratar ou ele vai me indicar, ele vai virar um fã da minha marca. E lembrando que cada uma dessas pessoas tem um tempo de maturação para que isso aqui aconteça. Tem gente que chega no Instagram da Rafaela, por exemplo, foi atraída hoje e hoje mesmo ela pergunta sobre alguma coisa em relação à contratação, em parceria. É um post que a Rafa fala, por exemplo, sobre recurso de revista, aparece 5 parceiros querendo que a Rafaela corrija o recurso de revista. Então, tipo, isso é o quê? É hora, é serviço prestado, é monetização, é dinheiro que entra.
Entendeu? Exatamente, exatamente. Isso é fundamental que você falou, e até continuando aqui dessa pirâmide, o que que acontece? Essa pirâmide é uma pirâmide que a gente utiliza justamente, esse funil, né, na verdade, né, essa pirâmide invertida, nós utilizamos para atrair. Só que a partir do momento em que o cliente entra dentro da nossa base, a gente tem uma outra jornada de compra para ele, que é justamente o que vai me permitir a gente escalar e cuidar desta base, que é o que eu bato sempre, a fidelização do cliente e aqui o lifetime value. Porque o que acontece? Depois da decisão de compra do cliente, né, ele entra aqui num processo de fidelização e de defesa. Vocês não podem esquecer, e tem que estar muito claro aqui, que o seu cliente vai ser o melhor vendedor do seu negócio. É ele que vai vender. Rafaela, como que eu não preciso me preocupar com a prospecção de presencial, por exemplo? Tem escritórios hoje, e eu tenho um parceiro, um advogado parceiro em Brasília, que conheço o negócio dele e sei que ele é uma pessoa que a prospecção presencial funciona natural. Por quê? Porque os seus clientes são os melhores vendedores do negócio dele. Os clientes que já são da sua base trazem novos clientes para esse escritório. E a tendência é natural. Veja, gente, aqui Exato. numa situação simples. Eu fui eu fui num serviço, deixa eu falar com uma mulher aqui, eu fui no salão. Eu fui no salão, fui bem atendida, nossa, teu cabelo ficou lindo, isso, aquilo. Putz, pega o telefone, ele é muito gente boa, vale a pena fazer com ele. Pronto, eu vendi o serviço dele. Assim como vai acontecer aqui dentro da advocacia com o seu cliente. Por isso, a necessidade de não só você se preocupar, neste momento, com a construção de autoridade ou de especialista para você se tornar referência dentro daquela área, como o Lucas bem pontuou. Este é um ponto obrigatório para você dentro da advocacia. Só que o que acontece? Você tem que ter um diferencial competitivo aqui. Esse diferencial competitivo, até o que a Alessandra já falou que pratica dentro do escritório dela, é essencial. Por quê? Porque o cliente, ele passa a ver, o seu escritório passa a ver você aqui como diferente dos demais advogados. Porque na cabeça do cliente, eu, Pedro, Lucas, Alessandro, todo mundo que está nessa live que é advogado, é a mesma coisa para o cliente. Ele não sabe o que eu tenho de diferente do Lucas, o que o Lucas tem de diferente de mim. E quem vai demonstrar isso é o meu conhecimento, a minha autoridade dentro da área e a minha especialidade. Lembrando aqui, é bem importante a gente falar isso, que a autoridade aqui é a autoridade na pessoa. Tá? Então, se você tem, por exemplo, aqui um perfil de Instagram voltado para dentro do seu escritório, você tem que personificar. Não é a marca, ela cria, ela fica ali, tem essa autoridade decorrente do quê? Da sua autoridade pessoal. Porque pessoas conectam com pessoas, pessoas ligam com pessoas aqui. E fazendo um outro gancho aqui neste sentido, a gente teve uma pergunta e eu até queria começar a responder dizendo que quem não tem escritório, que era um ponto que a gente ia tratar, quem não tem escritório tem necessariamente que abrir, eu preciso nesse momento gastar com essa estrutura física, né? A minha resposta é não, e eu vou deixar o Lucas explicar aqui para essa questão. Só, Lucas, a gente tem, só para a gente fechar esse outro assunto aqui, dessa produção de conteúdo, dessas bases, como você mencionou, dos recursos, né? É importante a gente traçar qual que é o perfil de produção de conteúdo para dentro da minha rede do Instagram. Por exemplo, traçando junto com o Lucas, nós fizemos toda a estratégia aqui e identificamos que seria muito melhor, e eu gostaria de prospectar para os meus próprios pares, porque a minha advocacia é uma advocacia de parceria, então a minha produção de conteúdo é para o advogado, é voltada para o advogado, tendo em vista esse meu objetivo de parcerias aqui, né? E aí a questão de você ter necessidade de uma estrutura física.
Antes de falar da estrutura física, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso que você comentou. Por exemplo, o fato do posicionamento teu ser voltado para parceiros não quer dizer que a gente não tem outras frontes de prospecção. E até completando, então, tipo, eu tenho sistemas de parcerias muito bem definidos, tanto no presencial, tanto no online do que vem. Lembrando, gente, a pessoa pode ser atraída no presencial, numa palestra que você está dando, no evento que você vai, te acompanhar no online, começar a gostar, começar a confiar e te contratar no presencial. Ou ela pode seguir todos esses passos no online, atrair, gostar, confiar e contratar tipo, tudo no online. Às vezes ela está longe, você prestou o serviço. Então, acontece de tudo um pouco aqui. Tem em mente que o online, por si só, ele não se sustenta, ele precisa do que você faz no presencial, e o presencial, apesar dele se sustentar sozinho, o online potencializa o que acontece no presencial. Então, tipo, são estratégias cruzadas aqui de covalidação, entendeu? Então, eu tenho, parceiro direto, que eu posso prospectar, meus próprios pares, e cliente final. Teve até uma pergunta, prospecto empresa aí, que você acabou de responder. Isso. Nesse caso, tirem da cabeça de vocês o lance de que vocês precisam ir atrás do empresário para prospectar. Do mesmo jeito que vocês estão preocupados com o negócio principal de vocês, monetizar o serviço, o business que vocês têm, o empresário também está preocupado sempre com o negócio principal dele. Ele não está, as questões internas que você está querendo oferecer para ele, que para você é principal, mas para ele não é, isso é tudo secundário. Isso é tudo secundário. Lucas, você está falando então que quer dizer que não é para eu ir diretamente no empresário? Não. Ele está com a cabeça cheia, com outras coisas, em vender, em fazer outras coisas. Por quê? O empresário ele tem a cabeça de ser centralizador, na maioria das vezes. Só que quando ele delega exatamente para não ter que preocupar com esse tipo de coisa. E pensar no negócio dele, como ele vai crescer mais ainda o negócio dele, de forma externa no primeiro momento, pode ser que no segundo momento ele seja interna também, porque ele é tomador de decisão das coisas que acontecem na empresa também. Só que é muito mais vantajoso você prospectar via contadores, chefe de RH, psicólogo, gente, outros funcionários, outros colaboradores da base que têm uma função também na hierarquia dessa empresa e que essas pessoas, uma vez conquistadas, a gente fala muito de mapeamento de confiança, né? Uma vez que elas são conquistadas, ou até mesmo o jurídico interno de empresa, que muitas vezes são generalistas, uma vez que ele é conquistado, essa pessoa ela vai vender o seu serviço ali, ela se torna um fã da sua marca também, e ela vai trazer você dentro para a empresa para conseguir converter. Só que aqui, cuidado, tá? Ir direto na empresa é captação indevida de clientela. Agora, gerar valor antes para a empresa, para depois abrir uma oportunidade, isso é prospecção, isso é o que é permitido. Então, é muito mais vantajoso você chegar num chefe de RH de uma empresa de médio porte e falar: oi, tudo bem? Eu tenho uma palestra, um treinamento que eu queria dar para vocês gratuitamente. Se você quiser vender, você vende, mas eu prefiro ir lá e dar de graça, ou fazer um evento para várias pessoas desse público que eu quero alcançar. E essas pessoas, uma vez que nessa palestra eu vou abrir a cabeça delas, vou problematizar questões internas que elas passam, eu vou potencializar cada vez mais essas problemáticas, no final elas vão ficar com a pulga atrás da orelha e vão querer saber mais sobre isso. Aí, daí em diante, que você vai gerar a oportunidade de vender o seu serviço. E tem que ter muito cuidado, vocês precisam vender o que as pessoas querem, entregar o que elas precisam. O que elas precisam é um serviço que vocês têm para prestar. Mas o que elas querem não necessariamente é o serviço que vocês têm. Elas querem passar por desejos, por sentimentos, elas querem curar dor. Então, o que a Coca-Cola vende? É um refrigerante? Não, é um estilo de vida. Mas ela entrega um refrigerante. O que a Boticário vende? É perfume? É cosmético? Não. Cacau Show. Então, assim, várias marcas. Então, tipo, a sua marca também, você tem que tratar nesse sentido. Então, você chegar para um empresário e problematizar que ele precisa muito bem ter a CIPA lá, falar de segurança do trabalho, muito bem estabelecida, tudo bonitinho, tudo certo, é você tirar, por exemplo, um peso da consciência dele, de um colaborador dele que faleceu no ambiente de trabalho, por causa de precaução que ele não tomou. O que eu estou querendo curar aqui? O que eu estou querendo mostrar para ele? Eu estou querendo sanar um sentimento negativo através do medo, né? Diferente de quando eu quero vender pela ganância,
que vai fazer com que ele tome uma atitude e contrate o meu serviço, a minha consultoria, alguma coisa do tipo, para estabelecer aquelas precauções da empresa para ele não ter que passar por aquele sentimento negativo novamente. Exato. Agora você chega lá querendo, não, porque você tem que investir em segurança do trabalho, porque a segurança do trabalho é muito boa, você tem que ter extintor em cada canto de parede da empresa. Não, não é bem assim. Perfeito? Você ia fazer um adendo, Rafa? Não, eu ia fazer, na verdade, o adendo que você já mesmo fez em relação à oferta desse networking, desse serviço. Pode ser um coffee, pode ser um treinamento, mas é importante, é essencial que tenha um objetivo informativo e informativo de problematização. Isso que você falou. Porque o que acontece? Por que o cliente fecha conosco um contrato de honorários? Porque ele tem uma decisão racional ou porque ele tem uma decisão emocional? Gente, todo o processo de compra, ele é baseado numa reação e nas sensações emocionais que ele teve ao longo deste progresso. Isso quer dizer, desde o atendimento que você deu com ele até a data que você ofertou ali os serviços e você falou os honorários e ele deu o aceite. Isso aqui é um progresso de sensações. Ele compra por emoção. Ele compra porque você trabalha com dor. O que eu sempre falo para os meus alunos, e ali perguntaram sobre marketing jurídico, inclusive tem 2 bônus sobre marketing jurídico no curso, que a gente trabalha isso. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo um atendimento com o meu cliente, o cliente vem com uma série de informações para dentro da gente. Você tem que entender, racionalizar o que é sentimento e o que é situação jurídica. A situação jurídica é o empregado morreu e eu tô com um problema ali de uma reclamatória ou eu tô com um problema de uma questão de saúde e segurança do meu no trabalho que tá falha. E quais são os sentimentos que ele tá dessa sensação? Isso é a dor. É isso que você vai trabalhar para vocês entenderem. Então, ele não tá dormindo, ele tá desesperado, a esposa dele tá brigando com ele porque ele que quis começar com essa empresa e agora ali, o funcionário aconteceu essa fatalidade. Então, o que está acontecendo com ele? Você precisa identificar. Quando você faz um treinamento, quando você faz um coffee, enfim, a ação que você vem a adotar para dentro da sua base, para você começar a prospectar, é importante. E aqui, por isso que a gente bateu no nicho no início. Olha como as coisas evoluem, como a gente chega aqui. Como que eu vou dar um treinamento se eu não sou uma advogada trabalhista nichada dentro da minha própria especialidade? Como que eu vou dar um treinamento? Você tem que selecionar pessoas e empresários, e, enfim, setor do RH aqui, que sejam compatíveis com aquilo que você está problematizando do treinamento. Exato. Eu não vou chamar, por exemplo, vou dar como a minha área de atuação, mas eu não chamo instituição de ensino e transporte coletivo porque eles têm dores diferentes dentro do mercado. E aí, aquele objetivo de você prospectar ou de você ter a possibilidade de, no futuro, esse cliente voltar para dentro da sua base, ela caiu por terra. Porque ele vai falar assim, o que eu tô querendo escutar de hora atividade? O empresário do transporte coletivo, ele não tem isso. Ele pode ter questões de insalubridade, questões muito mais complexas, assim como a instituição tem questões muito mais complexas. Então, você tem que começar a internalizar essa ideia aqui em relação ao que você vai prospectar. O que a gente vê hoje e que todo mundo reclama é porque é uma prospecção sem estratégia. É o início de uma advocacia consultiva trabalhista sem estratégia. Eu vejo os meus alunos falando, Rafaela, mas o que acontece? A advocacia consultiva, ela é de fato, ela é uma advocacia que encanta. Afinal, olha o Rafael ali que fez mentoria contigo. O Rafael trabalha de casa. Eu trabalho de casa. Quando eu estou no Rio de Janeiro, eu trabalho de casa. Eu faço home office aqui no Rio. Eu só tenho um escritório físico em Curitiba. No Rio de Janeiro, no Rio, São Paulo e Brasília, eu tenho escritórios parceiros, mas eu nem vou, eu vou quando eu vou lá atender. Então, o que acontece quando eu estou tratando dessas questões? E por que eu fiz um escritório físico? Né? Eu fiz porque eu tive essa necessidade. Chegou num momento na minha advocacia que eu precisava ter. Mas vou contar para cada um de vocês, e o Lucas é prova disso. Até hoje, no meu escritório, quem mais visitou meu escritório foi o Lucas. Porque de cliente aqui, eu não tive ninguém. Eu acho que
a necessidade de ter criado um escritório físico foi muito mais para a estrutura nossa do que necessariamente para o cliente, né? Então, tipo, hoje a gente Exatamente. sou eu, a Rafaela e mais umas 7 pessoas. Então a gente precisava reunir essas pessoas em algum lugar, porque a produtividade com certeza aumenta, né? Tipo, uma coisa é eu trabalhar sozinho no meu home office, outra coisa é meu colaborador trabalhar no home office, né? Então, tipo, apesar de existir ferramentas de controle, nem sempre a gente sabe o que está acontecendo. Então, por uma questão de gestão aqui a gente optou por isso. Só que, por exemplo, agora na quarentena, toda a equipe nossa está remota e as coisas continuam acontecendo. Justamente por causa do modelo de negócio que a gente possui, que, tipo, independente se está no físico ou no online, a coisa continua andando, entendeu? Exatamente. Então, e aqui a gente volta na pergunta, né? É necessário o escritório físico? Veja bem, a gente vem de uma era do contencioso, em que grandes bancas, grandes estruturas, o que, que elas passam quando o cliente chega no lugar desse? Segurança, imponência. Agora, se eu estou trabalhando com prevenção, eu não preciso ficar causando esse impacto de grandiosidade. Eu posso ter um escritório boutique. Às vezes só eu vou na empresa. Tem muito advogado, por exemplo, que atua com essa parte de compliance trabalhista, que ele tem às vezes um cliente só e adivinha. Esse cliente arrumou uma sala para ele lá internamente, ele fica lá. Esse cliente falou, não, trabalha aqui, é melhor você ficar aqui mesmo do que você ter um escritório, e toda vez que a gente precisar, a gente tem que ir lá, ou ter que ligar, ou ter que fazer alguma coisa, ou você ter que deslocar até a empresa. Então eu canso de ver advogado interno, trabalhista mesmo, específico, de média empresa, de empresa de grande porte, que tem um lugarzinho dele separado dentro da empresa sempre que ele precisa. A empresa já entende isso já. E sabe disso muito bem. E também, às vezes, ele está de casa o tempo todo e funciona do mesmo jeito. Então, esqueçam essa ideia de que preciso de uma grande estrutura, de um grande espaço. Muito do que vocês estão pensando aí é vaidade. É muita vaidade. É para alimentar o ego, de ter uma plaquinha sua lá bonitinha, com um letreiro, e chegar e as pessoas verem, de fazer um coquetel de inauguração. Gente, tira isso da cabeça. Pensa aí É, você que acabou de formar, você não tem dinheiro, você não tem cliente, você não tem nada, você vai gastar com estrutura. não, Então e é tem. uma. Eu Desculpa, fico louco com é uma isso. sensação. É que eu também me revolto, mas isso é uma prova de que o jeito de advogar de hoje se contrapõe e entra em conflito conosco aqui do jeito tradicional. Porque o que a faculdade fez com a gente? Ensinou a gente, quer dizer, não ensinou nada, né? Mas falou pra gente que a advocacia ainda é uma atividade tradicional, né? A faculdade não problematizou, a gente não tem dentro da faculdade aqui uma matéria, uma cadeira, como alguns chamam, falando aqui de negócios ou tratando de administração de escritórios. Para vocês terem uma Exato. noção, dentro do curso de medicina, eles passam por uma matéria chamada administração de hospitais. Então, querendo ou não, seja rasa essa matéria ou não, tem noções Tem. básicas de administração. Aqui a gente não teve nada. Sem contar que a teoria, ela é completamente distorcida de quando a gente é jogado no mercado do trabalho, no mercado de trabalho. E aí a gente é jogado, forma com a conclusão do curso e eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque no meu caso, em especial, eu não tenho pais que são advogados, ao contrário, meus pais sequer tiveram a possibilidade de ter formação superior. Então, assim, eu venho de uma realidade completamente diferente dentro da minha família. Então, o que acontece? Eu tive que caminhar muito com as minhas próprias pernas. Eu tive que aprender e foi na prática que eu apanhei. Então, o que eu e o Lucas estamos falando aqui de todos esses A gente pontos é porque passou a por gente isso. sofreu. Eu sofri. Eu bati a cabeça. Assim como você tá aí pensando, Rafaela, meu Deus do céu, mas como que o cliente vai me ver se eu não tiver um local, ainda que seja uma sala simples? Você que vai criar isso para o cliente. Eu fiz isso. Eu achei também no início, lá 10 anos atrás, que eu tinha que ter um nome num lugar visível, inclusive, que passasse bastante carro, para que todo dia, todos os carros que passassem, olhassem para a placa do meu escritório. Só que os tempos mudaram. A forma de você encarar o negócio, ele mudou. O cliente está focado em personalização de serviços. O cliente está focado em um atendimento para ele. Isso quer dizer que você vai até o cliente. E aí, assim, o que acontece?
Eu quero Aqui, fazer um quando... comentário em relação ao Claro. comentário físico aqui só. O Thiago comentou que discorda da gente em termos de ter uma sede física ou não, que o cliente acha necessário isso. A minha visão sobre isso é o quê? Quanto menos forte a sua marca for, mais de outras coisas atribuídas você precisa ter para gerar esse impacto que você quer gerar no cliente. Então, aqui a gente está passando o que é a realidade nossa, o que a gente recomenda para os nossos alunos. Por quê? Os nossos clientes não requerem isso. Porque a gente tem uma marca muito forte em termos de advocacia e, tipo, é desnecessário uma estrutura física. É Entendeu? importante falar aqui, por exemplo, o que a gente... Você mencionou algo bem legal. Você falou assim, o cliente vê a estrutura física e a estrutura passa uma sensação de segurança e que isso pode construir ou fortalecer a autoridade já inicial. Só que hoje você tem outros meios de você fazer isso. Você não necessariamente precisa de uma estrutura física. Tá, Rafaela, se eu não preciso de uma estrutura física, aonde que eu vou atender esse meu cliente? Primeiro lugar, gente, nada de ficar levando o cliente na primeira reunião no café bonitinho que serve o cupcake com carinha feliz, né? Isso também, ao invés da gente atrair, a gente pode afastar o cliente. O local que você vai atender, ainda que seja um local impessoal, ainda que não seja um escritório, ele tem que ser compatível com a imagem que você quer aqui passar para dentro do seu cliente. Tem clientes dentro do meu escritório que eu consigo facilmente chamar para um café. Tem clientes que eu nunca e jamais vou cogitar essa possibilidade. Por exemplo, se eu não tivesse a estrutura física, eu certamente teria que ter ali uma questão de um atendimento de um coworking, de um local mais adequado, mais formal para atender esse cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá, mas se ele não tem cliente, quais são esses diferenciais? Por exemplo, ainda assim eu quero trabalhar com exclusividade. Exclusividade ou luxo não necessariamente podem ser passados com uma estrutura física. Sabe o que você pode gastar, então, já que você tá aí querendo gastar dinheiro, gasta dinheiro na personalização da sua marca. Faz uma pasta bonita, faz um cartão daqueles que a gente não vende por milheiro, que você vai pagar caro para danar. Então, trabalha com essas questões. E isso aqui vai te trazer luxo, isso aqui vai te trazer exclusividade. Eu gastei, fiz agenda não, papel de anotações, rascunho, uma pasta bem apresentado. Toda vez que eu sento com o cliente, eu estou com a pasta do meu escritório. Lembre-se, tudo que a gente vê, a gente mentaliza. Isso vai ficar na cabeça do cliente. Entrega Exato. essas questões. Então, você pode gastar. Se você está querendo aí gastar dinheiro, você pode impressionar o cliente de outras formas. O cliente vai pensar assim, tudo bem, ela não está me apresentando dentro da estrutura, mas ela tem um suporte. Que escritório que faz um papel desse? Que escritório que apresenta uma proposta de honorários num papel diferenciado que não é de folha sulfite, numa pasta dessa? Então, é a impressão que você tem que gerar. Ela está aliada à sua postura, ela está aliada ao seu diferencial. Isso é bem importante. Exato. E lembrando aqui que muito do que a gente está falando sobre a sede física em si é para você que está início de carreira e que precisa escolher se vai almoçar ou se vai jantar. Entendeu? Então, tipo, você está sem dinheiro, você precisa prospectar cliente. Lógico que tem clientes que vão exigir, às vezes, uma sede física. Vai ter essa exceção, sim, vai ter um cliente específico. Só que no nosso caso, por exemplo, a gente está em Curitiba e um cliente de Brasília requer que a gente vá lá. Tipo, ele sabe que eu não tenho sede lá. Tipo, ele tá me requerendo que eu vou lá. E aí? Não preciso dessa sede física. Ele não vem até mim. Até na cidade mesmo. A gente falou, a gente tem um escritório e os clientes não visitam o escritório. Só se eu quiser chamar para tomar um cafezinho, para fazer... Mas não. Entendeu? Se quiser depois, ok, beleza. Mas no início, você que está tentando sobreviver, está querendo dar os primeiros passos, é desnecessário. Veja muito bem, é desnecessário. Eu acho que todas essas dicas que a gente deu aqui para quem está no início, ela é essencial. Primeiro, a gente está aqui conversando, já está quase dando o horário da live, mas para a gente sintetizar aqui e ficar justamente bem didático, o que você deve fazer? Primeiro ponto, você sentar aqui e ter estratégias dentro do seu negócio. Então, parar de atuar às cegas, parar de atuar, dizer que hoje você é trabalhista, ser trabalhista é muito generalista, né? E você tem que olhar para dentro da sua realidade quando você é trabalhista. Reclamante ou reclamado. Por exemplo, eu, Rafaela, não trabalho para reclamante.
mas não trabalho por uma questão de região. Gente, eu sou da região sul. A região sul é uma região muito mais tradicional no que diz respeito às questões de evolução, valores e uma série de questões de posicionamento. Se eu falo para o meu cliente que eu tenho um reclamante que não tem nada a ver com a área dele, que não tem conflito de interesse nenhum, ele vai fechar a cara para mim. Diferente das pessoas que atuam, por exemplo, no Norte e Nordeste, e conheço advogados de sucesso lá, que advogam para ambas as partes, e os clientes, inclusive de empresa, adoram porque eles conhecem aqui Os dois lados. porque o advogado conhece os dois lados, sabe como trabalhar. Então isso vem muito do local que você está posicionado. Um outro ponto também, estar no interior não é motivo para você não crescer. Tá aqui as redes online, tá aqui um exemplo meu que eu tenho parcerias para tudo que é canto, que não necessariamente eu jamais imaginei ter um cliente em Brasília, jamais imaginei ter um cliente em São Paulo. E isso que eu sou de uma cidade de capital e para mim estava suficiente, né? Ou eu entendia que era suficiente estar em Curitiba. Prova disso. Se você está no interior, você também consegue com essas mesmas estratégias que a gente está fazendo. Eu quero fazer um adendo em relação a nicho ainda. Para você que está no começo, você definiu, me perguntaram quais foram as perguntas que eu falei lá no início. Você tem que saber o que você é, o que você faz, para quem você faz e como você faz. Então, se eu sou advogado trabalhista, ofereço consultoria, para quem que eu quero oferecer consultoria? Lembrando, ser generalista na execução não te impede de ser especialista no posicionamento, tá? Isso é bem importante. Se eu começo a focar, por exemplo, farmácia, ou área de saúde no geral, empresas do business de saúde, quando eu foco, eu expando, eu escalo. Eu vou dar um exemplo da Rafa aqui, se o tempo der. Apareceu, por exemplo, um cliente de metalúrgica, de grande porte para a gente uma vez, para oferecer, fazer toda uma proposta para compliance, e para a gente não ia ser bom. Porque ia demorar, tipo, 5 vezes mais fazer um trabalho daquele do que a gente já estava acostumado, por exemplo, a fazer com uma clínica médica, que é o tipo de nicho que a gente atende. Já tinha modelo pronto, já conheço legislação, já conheço regras próprias daquele segmento. E agora, tem uma metalúrgica, nossa, às vezes muda a regra de estado para estado. Gente, como é que funciona isso? Pensa, elaborar um código de conduta de uma empresa, de um nicho que você nunca ouviu falar. Já ouviu falar, mas tipo, não conhece aquilo. É muito mais fácil você fazer pela segunda, terceira, quarta vez para o mesmo nicho que você já está acostumado a fazer. E aí você escala em tempo e em faturamento. Certo? Exatamente. Eu acho que você falou tudo aqui. Eu vejo aqui essas questões. A gente, só para concluir também, porque tem uns 2 minutos aqui correndo para a gente não cair nessa live, mas ficam justamente essas estratégias, essa necessidade de você atender, de você nichar. E aproveita o momento agora que a gente está um pouco mais realmente paralisado no sentido de quem está começando no consultivo, para quem já estava, tá um caos, né? Para você traçar essas estratégias, para você começar... É momento de organizar a casa, é momento de atrair pessoas, não é nem momento de prospectar, de fechar. Pós-crise é o momento de você pegar todo esse